Então, a República entra em crise, a República Romana entra em crise, né, a partir do final do século II a.C., aí vai se estender até o século I a.C., a crise causada, entre outros fatores, por esse problema social envolvendo os cidadãos de classe média, sobretudo a plebe rural. Para tentar resolver esse problema, surgiu um movimento liderado pelos tribunos da plebe, por dois irmãos, Tibério e Caio Graco, os irmãos Graco, que propuseram uma reforma agrária, entre outras mudanças, né, mas o centro do movimento deles foi a proposta de reforma agrária. Uma reforma agrária que seria baseada na redistribuição das terras conquistadas, as terras públicas. Essa proposta sofreu uma forte oposição da nobreza. Embora as terras fossem terras públicas, elas eram ocupadas pela nobreza ou pelos clientes da nobreza, dos senadores. Então houve muita resistência. A comunidade romana, os cidadãos ficaram divididos, né? O Tibério Graco ainda tentou forçar a aprovação da reforma, chegou até a ser aprovada, mas no final ele acaba sendo assassinado pelos seus opositores. O Caio Graco leva adiante o processo de reforma, começa a fazer uma distribuição de terras no sul da Itália, no norte da África, mas acaba sendo morto também. Tem uma versão que diz que ele cometeu suicídio. Quando viu que ia ser morto, acabou se matando. De toda forma, a reforma agrária fracassou como projetada. A lei foi mal aplicada ou foi pouco aplicada. Então o problema social permaneceu. De ruína da plebe rural, de êxodo rural, de proletarização dos cidadãos, proletarização da plebe. Uma solução para amenizar, não solução, mas uma medida para amenizar esse problema foi a famosa política do pão e circo. Que política era essa? O governo romano ou políticos em época de eleição à procura de votos forneciam comida para os pobres, ou distribuíam comida de graça, ou então comida subsidiada para os pobres, né? E diversão para eles, em jogos nas arenas, luta de gladiador, né? Escravos sendo devorados por feras e tal, para distrair essa população pobre concentrada nas cidades e com isso tentar evitar uma revolta popular, movida pela fome, né? Ou movida até pelo ócio, né? Na falta de emprego, falta de atividade. Só que isso teve um efeito político importante, porque os cidadãos, o proletário, sabia quem estava praticando aquela política, quem estava fornecendo o trigo, quem estava fornecendo os jogos, né, a diversão. Então a tendência era criar um laço de clientelismo entre aquele político, aquele governante que praticava o pão e circo e os cidadãos romanos que eram os beneficiados pelo pão e circo. Quem aplicava o pão e circo era uma espécie de patrono, que com isso recebia os votos, a lealdade política de quem estava sendo beneficiado, que era aquela plebe, né, pobre, naquele proletariado. Então vai ser importante para fortalecer o clientelismo e criar uma base eleitoral decisiva em Roma e em outras cidades da República Romana. Um outro fator que levou à crise da República Romana é que o exército romano, inicialmente formado por milícias que não eram remuneradas, ou tinha uma remuneração assim simbólica só para o soldado poder comprar comida, água, mantimento, mas não era exatamente um salário, essa milícia ficou inviável. O império ficou a República passou a ter um império, um território muito grande, tinha que ter um exército permanente para defender aqueles territórios, né? Tinha que ter um exército permanente também para poder profissional para conquistar outros territórios. Então surgiu um grande exército profissional permanente em Roma. Só que esse exército, pessoal, ele era comandado por políticos, que eram também generais. O cara era eleito para um cargo político que lhe dava também o comando do exército. Por exemplo, um cônsul ou um pretor, né, que era mais ou menos equivalente a não é exatamente ministro da Justiça, mas tinha funções judiciais, judiciárias, né, na República Romana. Esses caras, até o tribuno também, esses caras recebiam então um cargo político para o qual eles foram eleitos, mas tinham também uma responsabilidade militar de comandar o exército. Ora, com isso, esses políticos generais, que eram cidadãos ricos, né, que tinham condições de assumir aqueles cargos, eles foram criando um laço de clientelismo com as tropas.
eles remunerando os soldados com parte das terras conquistadas ou parte das riquezas, assumindo a defesa do pagamento dos soldados perante o Senado, as instituições romanas, e os soldados sabiam disso, passaram a depender daquele comandante. Então, os soldados vão ser leais ao comandante do ponto de vista militar, dando uma força militar àqueles comandantes que eram políticos, mas também votavam neles, porque os caras eram cidadãos. Agora, vocês imaginem esses políticos generais que, além do apoio dos soldados, tinham o apoio do povo também com a política do pão e circo. O Senado, naturalmente, foi ficando enfraquecido. E a República tradicional foi desmoronando. Ela possuía instituições adequadas para o governo de uma cidade-estado, mas não para o governo de um grande império. E um exemplo disso é que o exército romano profissional, do jeito que ele foi criado, ele não era mais controlado pelo Senado, como o Senado controlava a milícia na época que Roma era uma simples cidade-estado. Na aula que vem a gente fala mais sobre esse assunto. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.